Olá pessoal, tudo bem? Como é que estamos? Muito boa tarde. Nosso horáriozinho tradicional aí, segunda-feira, 18 horas, no nosso canal aqui, Safety for Me. E hoje dando sequência a essa nova série de lives aí que nós estamos. Começamos na semana passada, na verdade, que é ouvir os pacientes para transformar o cuidado, né? Acho que quem nos acompanha aí nas redes sabe que a gente tem utilizado essa missão dentro do Safety for Me, que é ouvir os pacientes para transformar o cuidado. E aí, a partir de então, a nossa ideia é trazer sempre alguém para conversar um pouquinho da experiência de como que a gente pode ouvir os pacientes e realmente transformar o cuidado. Bom, semana passada eu fiz um bate-papo com a Carol, né? Foi sensacional aí, a gente conversou um monte sobre a história um pouco da minha história pessoal, um pouco da história do Safety for Me também. E hoje eu não podia deixar de convidar a nossa primeira convidada externa para falar sobre isso, é a doutora Alessandra Morelli. Eu não sei se vocês conhecem a doutora Alessandra Morelli, mas a doutora Alessandra Morelli, a Ali, como a gente chama, é minha colega de turma, nós nos formamos juntos, né, na ATM 96, na PUC, e a Ali fez oncologia, ela vai contar um pouquinho da história dela, ela está chegando aqui agora. E, enfim, tem bastante história para contar. É uma super empreendedora. Ela é a nossa, eu chamo a nossa dama, a nossa rainha do empreendedorismo aí. E vamos chamar a Ali aqui, vamos lá. Conectar com ela. A Kika tá aí, o Vitola já entrou, a Mari também. Oi! Ei! E aí? Tudo bem, Eu querido? estava aqui fazendo teu merchan aqui Eu já. tava ouvindo. Que legal. Ai, olha, muito show. Tô muito feliz que tu topou com a gente aí. Nossa. Tu sabe que a gente. Primeiro a gente estava fazendo só aquelas conversas sobre segurança do paciente, que Sim. foi uma série muito importante para nós. A gente conseguiu rodar todos os nossos clientes, né? Vamos dizer assim, todos os nossos parceiros e tal. E Uhum. foi, assim, super bacana, assim, né? Muitos aprendizados. E aí a Carol, que tá ali, oi, Carol. A Kika tá dando oi ali para ti A também. Kika, oi, Ah, Kika. Que amor. aí a Carol começou com uma pilha, né? Porque no início a gente começou com uma história muito técnica dentro do Safety for Me, que era reduzir evento adverso e tal. E a Aham. Carol, a Carol sempre me pilhando, né? Sempre incomodando, sabe? Sim. Mas isso é coisa de médico, isso é coisa de técnico, né? Olha. Nós temos que Aham. fazer alguma outra coisa. E aí daqui a pouco nasceu a história do ouvir os pacientes para transformar o cuidado, né? E tu sabe aqueles momentos eureka, assim, Ali? Sim. Mas é isso que a gente quer, né? Sim. E aí a Carol, de novo, propôs que a gente fizesse uma série. Disse, vamos fazer assim, ó, vamos tentar achar pessoas que estão com um propósito muito parecido, as soluções, obviamente, não são as mesmas, mas que estão Claro. na mesma linha, né? A gente faz uma Claro. abertura e Uhum. aí, óbvio, que o primeiro nome que veio na sequência de quem foi, adivinha? Ai, que amor. Nossa, e a Carol, eu adoro a Carol. Assim, a gente conversou pouco, muito pouco nos Uhum, eventos que a gente participou em comum, uhum. mas a afinidade foi instantânea, assim. Eu acho que ela é uma pessoa espetacular. Nossa, uma querida e que bacana que vocês têm. Tenho certeza que ela dá esse olhar mais humanizado Total, e não total. é Não, assim, muito bacana. eu posso te dizer que eu não sei que nós seríamos hoje sem o dedo da Carol, né? A Carol, ela Demais. dá uma maciada nos doutores, assim, sabe? Tipo, Isso é nos traz importante. pro... tanto é que o cargo dela é Chief Experience Officer, né? Na verdade, é para trazer a experiência mesmo, né? Que E tu sabe que bacana. nessas visitas aí de hospital, de clínica, quem faz é ela. Ela é que Demais. bota o olhar dela e traz, e ela vem cheia das ideias, assim, umas coisas. Não, mas Sensacional. nós não estamos aqui para falar da gente, nós estamos aqui para falar Tá da bom. Ali, nós estamos aqui para falar Vamos do lá. Tume, né? Vamos lá. E tava dizendo para a turma, né? Somos colegas, nos formamos na PUC em 96, a Ali fez Isso. oncologia depois. Ali, Uhum. tu te especializou, tu pessoalmente te especializou em mama, né? Tu começou a trabalhar mais com mama, não Isso. foi isso? Isso. Logo que eu saí da residência, na época não existia ainda, estava começando a acontecer a subespecialidade dentro da oncologia. Uhum. E, e na ocasião, o que, que aconteceu? Eu tive já uma afinidade mais para a área de tumores femininos durante a Tá. residência.
E aí, quando eu saí da residência, eu fui trabalhar com o Frasson no consultório, com ele, que é o Frasson, para quem não conhece, ele é um mastologista aqui mastologista aí. do Rio Grande do Sul, super conceituado, era professor da faculdade na época, e ali eu me consolidei na área de mama. De mama. E aí depois eu fiquei um tempo trabalhando no Hospital Fêmea também, também atendendo só mulheres, e acabei me dedicando. Hoje isso já é muito frequente nos grandes centros, a divisão de subespecialidades dentro da oncologia, porque é muito difícil, com a gama de tratamentos, de diferentes formas de diagnóstico, é difícil para um oncologista, né, conseguir saber tudo, né? Não tem como. Estudar tudo. Exatamente. É muito conhecimento, né? E mama, até onde eu me lembro, faz tempo que eu não estudo isso, mas mama era pelo menos a metade dos tumores. Ele era muito prevalente, né? Ele é o top 1, né? Exatamente, é o tumor mais prevalente praticamente no mundo inteiro, digamos assim. No Brasil é a primeira neoplasia em mulheres, primeiro câncer em mulheres. E enfim, é um tipo de neoplasia muito, muito frequente mesmo, e que a gente precisa... Acaba que muitos oncologistas que fazem outras áreas acabam fazendo mama também, por conta da prevalência mesmo. Ali, depois nós vamos voltar a falar de ti, né? Tem um pedacinho lá no fim que eu vou querer te incomodar um pouquinho aí, dar uma fuçada na tua vida aí, né? Mas eu queria um pouquinho, assim, só para as pessoas ficam curiosas, tu entende? Assim, claro. Quem é a Alessandra? Mas nós vamos chegar lá, Tá. Primeiro, assim, ó, vamos no TUME, né? Conta, assim, conta pra gente um pouquinho da história do TUME, né? Como é que teve a ideia, aquele momento eureka? Tu já vinha pensando nisso? Dá um geral pra gente aí. Tá. Bom, na verdade, eu sempre fui muito ligada em tecnologia, sempre fui considerada uma early adopter, assim. E eu percebi, isso partiu muito da minha experiência como médica, a ideia do TUME, quando eu sempre percebi nos pacientes que começam a fazer um tratamento para câncer, uma insegurança gigante e um medo do desconhecido. Sabe aquela coisa do tipo assim, agora o que vai acontecer comigo? Não só o medo da morte, mas esse receio do que vai acontecer com o tratamento. E eu percebia, principalmente assim, quando eu trabalhei no Fêmea, que é um hospital de SUS, onde os pacientes não tinham acesso constante com a equipe médica, o quanto era difícil lidar com essa ansiedade entre uma consulta e outra, quanto era difícil entender o que o tratamento vai fazer no organismo de cada um. E eu tinha o desejo de alguma maneira, acompanhar esses pacientes de forma remota, de que maneira eu poderia ajudar esses pacientes a continuarem sendo acompanhados mesmo longe do hospital. Quando surgiram os aplicativos e aí a gente começou a ter Uber, começamos a ter as chamadas as mensagens pelo WhatsApp, etc., surgiu a ideia, por que a gente não poderia fazer um aplicativo para orientar melhor os pacientes, para dar um conforto, para ajudá-los no bem-estar de uma forma geral e tirar essas dúvidas que permeiam o tratamento como um todo. E aí surgiu a ideia do TUME. E a ideia no início ela era completamente diferente do que é hoje. Era uma ideia muito mais voltada para o bem-estar. E é interessante porque no início a gente pensou nisso, aí depois a gente acabou começando pela parte médica, pelo viés médico, assim, da questão da segurança de orientar o paciente quando algo grave está acontecendo com ele, que ele não perca tempo. E agora a gente já está com isso estabelecido e, de certa maneira, a gente quer também agora voltar para o olhar do bem-estar. Voltar às origens. Que legal. Mais ou menos assim. Que legal. E aí surgiu a ideia, aí o que eu fiz? Na época eu não tinha a menor noção de como fazer. Eu tô vendo aqui um monte de gente conhecida, que legal. Eu não tinha a menor noção de como... Teus fãs, falei, os caras vieram. Muito legal. Aí eu não tinha a menor ideia de como construir isso. Porque a gente, claro, a gente... Que ano era isso, Ali? Isso foi 2017, final de 2017.
E finalzinho de 2016, 2017 a ideia. Tá. E a gente começou a trabalhar mesmo no final de 2017 e início de 2018. E na verdade, o que acontece? Nós como médicos, a gente fica muito especializado, muito dentro do nosso mundo e a gente tem dificuldade de ver o todo, não é? De que maneiras a gente pode resolver as coisas de uma forma talvez diferente. Muito bem. Aí, eu lembro que eu tive uma conversa com o Barrios, que é meu sócio hoje, o Carlos Barrios, que é oncologista também, e foi praticamente o meu mentor, assim, durante a residência. Uma pessoa Sim, que nosso professor muito. na faculdade, enfim, quanta gente passou pelo Barrios, né? Um grande mestre, assim, acho que me ensinou muito. E aí eu lembro de discutir com ele, nós nos encontramos em um congresso e aí eu compartilhei com ele a minha ideia. Ele disse, opa, que bacana, não tinha pensado nisso ainda, vamos construir isso juntos, pode contar comigo. Muito bem, aí nós chegamos bom, próximo passo seria, precisamos de alguém que desenvolva isso, um desenvolvedor, alguém que nos dê essa orientação. Aí a gente começou a buscar, nós também não era algo que eu tivesse conhecimento, que fosse do meu meio de contatos, a gente começou a buscar algumas alternativas de empresas que faziam aplicativos, e aí foi uma das coisas mais difíceis, assim, porque não é fácil encontrar uma equipe que se alinhe com o propósito, que entenda exatamente o que a gente quer, e na época, e obviamente num preço que seja acessível do ponto de vista, assim, que não seja uma exorbitância, apostando em algo que a gente não tem certeza nenhuma do que se vai dar certo ou não. Bom, aí nós tínhamos conversado com algumas equipes e aquilo ficou meio assim na gaveta por um tempo. Muito bem, até que eu encontrei, através de uma paciente minha, o marido de uma paciente que é desenvolvedor, e foi a primeira pessoa que a gente começou a trabalhar, e aí já desenvolveu uma primeira carinha do aplicativo. E aí, que é o Evandro, né? Isso, que é o Evandro, isso. Legal. Aí. E aí, paralelo a isso, a gente começou... Aí teve uma oportunidade de fazer um workshop, aí na mesma época, assim, estava começando a história do... não é começando a história, mas a questão... O Vale do Silício, ele sempre existiu já há muitos anos, mas aqui no Brasil estava começando a ter aquelas coisas assim, da pessoa ir para lá, entender o que Sim, é as missões, né, para viajar e tal, conhecer, fazer imersão. Isso estava começando a surgir aqui no Brasil, e aí eu lembro de estar pesquisando na internet coisas sobre tecnologia, e apareceu na minha timeline uma missão da Startse, e o nome da missão era Missão para Elas. E ali dizia... que legal! Dava a sinopse assim, do que seria esse programa, esse workshop em torno de 8 dias e tal, no Vale do Silício. Quando eu vi aquilo, eu disse, puxa, eu preciso ir lá ver como é que é esse mundo, mesmo que para entender um pouquinho. E aí eu fui para o Vale do Silício e foi, mesmo que tenha sido um período curto de tempo, foi transformador, assim. Voltou maluca! Voltei maluca. Foi transformador. Que legal. E foi demais, assim, porque lá eu fiz grandes amigos, eu tenho um grande amigo até hoje do Vale do Silício, um americano, que ele, no início até a gente tinha pensado em fazer alguma coisa em conjunto com a TUMI, que eles desenvolveram como é que eu vou te dizer, um dashboard, que é um espelho. Olha só. Então, o nome dessa startup é Act Mirror. Eles têm um escritório em Hong Kong e eles estavam sendo incubados na Plug and Play na época. Olha só. E aí nessa visita a gente conversou e tal, e eu tenho um desses mirrors, eu acabei trazendo. Tenho que até devolver para ele, porque eu trouxe para testar o aplicativo ali. Olha que legal. E a ideia era que a pessoa tivesse um mirror desse, um espelho desses em casa e pudesse conversar com o espelho. Entendi. Mas, enfim, é um hardware, na verdade, e aí a gente entendeu que isso, o celular, ele faz isso muito bem. A gente não precisa ter um aparelho desses, e acabou esse projeto, ficou só amizade mesmo, e a gente acabou não indo adiante.
E hoje eles estão vendendo esses hardwares do tamanho de uma pessoa, mais ou menos, para ter em casa e para fazer academia em casa. Agora com a pandemia, Olha só. daí tu O tem cara toda a pivotou o orientação. negócio, foi para outro negócio, né? Tu tem toda, enfim. Mas foi uma experiência sensacional. E aí eu voltei de lá com um pouquinho mais de bagagem sobre o que é uma startup, como desenvolver um time para desenvolver algo inovador e tal. E aí a gente realmente começou a ir adiante no aplicativo, a fazer os testes, etc. Tu sabe que eu te contei isso, né? Eu acho que eu te mandei a foto até. Quando eu fui fazer a missão depois, eu conheci o pessoal da Start, eu conheci o Maurício e tal. E aí tá falando, ele disse, tu tens que conhecer a Alessandra, tá? Eu disse, não liga, né? Bom, tá, aí falei pra ele que a gente era colega e tal, mas tá, ficou nisso e eu né, soube que, enfim, que ele tinha uma admiração por ti e tal. E aí vim pra casa e no final da missão eles nos deram um livro, né, o Audaz. Sim, sim. E aí eu tô aqui em casa, eu nas minhas inspirações, lendo, daqui a pouco chega lá e ele começa falando do teu case, né? Eu disse, não acredito, né? Tava lá Ali, né? O capítulo, assim, putz, que achei sensacional, Ali. Olha, muito legal, muito show. Eu achei demais, assim, eu acho que a Startse tem esse propósito, né, de divulgar o conhecimento de educação, de empreendedorismo. E lá foi sensacional porque foi uma experiência diferente, porque assim, nós éramos 20 mulheres, todas na mesma casa. Então, como era uma missão só para mulheres, que na verdade foi a Natália, que é a esposa do Maurício, que teve esse insight, porque ela percebia nas missões que o volume de mulheres eram pequenas, poucas mulheres que iam nas missões, e que, em geral, as mulheres não se manifestavam muito nas discussões, ficavam um pouco mais retraídas. E aí elas pensaram, poxa, quem sabe a gente faz uma missão só para mulheres? Que legal. Baita ideia. Baita ideia. Então foi assim, eu tenho o grupo que foi, nós somos amigas até hoje, assim, foi muito especial. Legal. Desde a questão do desafio, assim, imagina 20 mulheres numa casa com 4 banheiros e a gente ter que se organizar. Os horários, imagina, arrumar cabelo, não sei o que, cada banho de meia hora, né? Coisa louca. Não, era espetacular, assim, era sensacional. Então, poxa, eu depois de ter filhos, entendeu? Porque isso é uma experiência que a gente, muitas vezes a gente faz na adolescência. Claro, com certeza. Nessa coisa. E aí, depois de já a vida mais estabelecida, assim, reviver um momento como esse foi muito legal. Foi renovador. Que legal. Mas, Ali, conta para nós um pouquinho, assim, de funcionalidade, né? O Tumi, eu sei que ele ouve demais os pacientes, ele está super alinhado com o que a gente está dizendo, né? Então, assim, o que o paciente, na interface dele, ele vê e o que o médico ou o gestor do outro lado enxerga, né? Quais são as funcionalidades que a gente consegue ver no Tumi? Tá, então, assim, o objetivo do Tumi é acompanhar os eventos adversos dos pacientes durante o tratamento oncológico. Então, o objetivo principal dele é identificar se aquele paciente tem algum risco que ele precise avisar imediatamente a equipe médica ou não. Então, ele aparece para o paciente como um diário, onde o paciente vai identificar o que ele está sentindo. Então, tem todos os parefeitos mais frequentes de um tratamento oncológico. Então, ele sente, por exemplo, eu estou me sentindo cansada. Ele vai identifica ali o item cansaço, fadiga, ele clica nesse item e ele vai classificar. Então, sempre cada sintoma tem três níveis. E o que a gente fez? A gente desenvolveu um algoritmo que identifica quando o paciente diz algo que é importante reportar para a equipe médica e ele vai avisar o paciente. Ele vai dizer, olha, isso é importante tu avisar a tua equipe. Aí ele já linka com o telefone registrado para a pessoa ligar ou com os apps de deslocamento para que a pessoa se dirija até o hospital. Tá. Então, essa é a principal funcionalidade dele.
Além disso, existem outras funcionalidades, como agenda propriamente dita, se a pessoa usa, que tipo de remédios a pessoa usa. A gente sabe que os pacientes usam uma série de medicamentos, em geral eles têm, além do câncer, tem diabetes, tem hipertensão. Sim. Então, ele registra também o que ele usa de remédio, ele agenda essas medicações, então o app vai controlando isso. E ele avisa a equipe médica se existe alguma interação medicamentosa dessas medicações. Então, esse é o aplicativo pro paciente, independente, certo? Legal. O que acontece? Se porventura, e esse é o nosso modelo de negócio, se porventura o paciente, a equipe médica deseja também ter esse acompanhamento, ou seja, eu trabalho em uma clínica, um hospital, e eu gostaria de ter todo o meu portfólio de toxicidades dos meus pacientes. Eu gostaria de saber qual é o volume de pacientes que usam o remédio X e tem a toxicidade tal. Então, a gente instala a versão web do aplicativo, que é um dashboard na sala de enfermagem ou na sala de quimioterapia. E todos os pacientes daquela instituição que estiverem usando o aplicativo vão ser acompanhados nesse dashboard. Legal. E aí, quando o paciente registra algo grave, além do paciente ser avisado, a equipe médica imediatamente é comunicada nesse dashboard. Legal. Então tu tens assim, para o paciente está muito claro, né, para mim. Ele pega todas, enfim, faz um diário dele com alguns sintomas, as queixas ele vai passando de maneira que tu vai computando isso em dados, né? Isso. Do outro lado, seja a equipe médica, ou seja a clínica de oncologia, ou seja, pode ser uma operadora de plano de saúde, por exemplo, ou um hospital, seja quem for, recebe as informações de todos esses pacientes que estão gerando dados, de maneira a fazer uma monitorização um pouco mais, vamos dizer, próxima, assim, de ter mais assertiva. Mais assertiva aí. Que legal. Então, o que acontece? A gente sabe que duas informações são bem importantes. Tem estudos que fizeram esse monitoramento nem por aplicativo, mas por questionário via internet. Tá. E os pacientes tiveram uma redução de visita à emergência na ordem de 10%, melhora na qualidade de vida de 30%, só fazendo acompanhamento. Olha que legal. Quando a gente usa essa forma de monitoramento por aplicativo, a gente consegue reduzir, inclusive, a mortalidade dos pacientes. Olha só. Porque a gente consegue mitigar riscos. Por exemplo, tem pacientes, às vezes, que não entendem que uma febre deve ser avisada de imediato, ficam esperando. Claro. Tem pacientes que têm uma dispneia, uma falta de ar e ficam esperando, isso pode ser uma embolia. Claro. Então, são coisas que realmente reduzem o risco e aí das consequências graves, não é? De uma internação em CTI, etc. Com certeza. Então, essa é a ideia. E a gente vem agora percebendo também que, além disso, os pacientes, eles têm sempre toda a jornada aí do nosso aplicativo, a ideia é que a gente desenvolveu sempre fazendo esse feedback com os pacientes. E aí, o que a gente percebeu que o paciente ele começa a usar o app e ele aprende o que é grave e o que não é. Então, por exemplo, no primeiro dia a paciente sente um cansaço, que esse cansaço melhora ao repouso, quando ela descansa ela fica bem, no dia seguinte, se ela tiver o mesmo cansaço, ela já vai saber o que o aplicativo responde. Claro, ela não vai usar o app. Tá certo. Aí a gente se deu conta que só 5%, isso é bom, só 5% das situações registradas são situações que precisam de um aviso rápido, de uma emergência, enfim. A grande maioria dos sintomas são sintomas não graves, ainda bem, o que é esperado, mas que atrapalham muito a vida da pessoa, claro. Que atrapalham a qualidade de vida. A qualidade de vida fica muito ruim, com certeza. Então, ok, eu não estou cansada a ponto de precisar ir para o hospital, mas esse cansaço está me incomodando. Então, a ideia, agora o nosso foco atual é exatamente a dedicação para essa situação que não é grave,
mas o que que a gente pode fazer para melhorar isso? Uhum. Então é nisso que a gente está trabalhando. Né? A gente tem uma história parecida, porque a gente começa com aquilo que a gente acha que é o pior, mas a gente, como diz a Carol, né? Tá, mas tu perguntou para os pacientes se é isso que mais incomoda eles, né? Eu disse, não, isso é o que mais nos incomoda como médico, né? Se o cara fica grave, se ele vai morrer, né? Na verdade, pro paciente, aquela náusea ou aquela coisa mais simples do dia a dia é o que realmente incomoda, aquilo é um saco, né? Como é que tu consegue mitigar aquilo, né? Mas, Ali, tu tem uma iniciativa recente que vocês deram uma ampliada no foco, né? Agora vocês começaram com a plataforma de tele, né? Isso. E eu não sei se isso eu queria te perguntar, ela tá dentro da plataforma do Tume ou é uma spin-off total, é um Tume Covid, como é que tá funcionando isso? Ela tá dentro, então assim, a base toda é a mesma. O que a gente fez, a história do corona foi interessante também. Nós tínhamos já no nosso radar a possibilidade de incluir no aplicativo uma conversa online com a equipe médica. Então, assim, o paciente ele não está se sentindo bem, ao invés da equipe entrar em contato por telefone, a enfermeira chama o paciente e conversa por vídeo com o paciente no mesmo momento. Então, nós tínhamos já isso planejado, só que nós não tínhamos... Isso estava, assim, a médio prazo, uma vez que a telemedicina não era autorizada ainda no Brasil. Claro. Quando surgiu a história da pandemia, e aí, nessa história, a gente já vinha pensando em adaptar a plataforma para outras patologias. E aí, a primeira especialidade que a gente pensou foi a pneumologia, e aí o Carlos Eurico... que é um pneumologista, veio a ser nosso parceiro nesse sentido. Quando surgiu a pandemia, a gente pensou assim, poxa, eu acho que essa situação está nos chamando para que a gente faça alguma coisa em prol dessas pessoas, e a gente na época não tinha noção do que ia acontecer no Brasil. Claro. E aí a gente pensou, quem sabe a gente aproveita que a telemedicina foi autorizada, mesmo que temporariamente, a gente já pode testar essa funcionalidade e, quem sabe, a gente atende as pessoas de forma voluntária, orientando essas pessoas se tem que ir para emergência por conta do Covid, se pode ficar em casa, enfim. E aí a gente desenvolveu um aplicativo, que era um aplicativo de triagem do corona, dos sintomas e conversa online. Tá. E aí ele funciona de uma teleorientação, então. Isso. Só que aí o que aconteceu? O Google e a Play Store e a App Store não autorizaram a publicação do app. Isso foi um baita de um banho de água fria, porque a gente ficou uma semana, o Evandro trabalhou 24 horas, uma semana para colocar o app no ar. Muito bem, isso não... Aí a gente teve que... não deu para... O que a gente vai fazer agora? Aí a gente pensou, vamos transformar o aplicativo numa versão web, numa página da internet, e aí a gente não precisa publicar. Aí a gente precisou buscar parceiros, porque o Evandro não tinha a habilidade de desenvolvimento de plataforma web. Aí foi a busca outra missa de gente, outra missa para achar os caras, né? Aí conseguimos, aí o Carlos Eurico, que é de Santa Cruz e conhece o pessoal da Unisc, olha ali o Nivaldo, querido. Legal. Nivaldo é oncologista. Oi, Nivaldo. Beijo. Bem-vindo. Amado. Ali, então, o Vitola está perguntando por que é difícil. Porque é difícil, é outra linguagem, Vitola, é outro sistema, é outro desenvolvimento, não é a mesma coisa, né? É Sim, isso, né, Ali? É isso. O app é uma coisa, o mobile é outra, o web é outra. São como se fossem programações diferentes, linguagens diferentes, né? Isso. E até tem as compatíveis com tudo, né, Ali? Mas, em geral, eles fazem uma coisa, fazem outra, né? Isso. E por que também não autorizaram a publicação? Porque pela política interna tanto da App Store quanto da Play Store, para evitar fake news relacionadas ao corona. Então, como eles não tinham como ficar rastreando cada uma das situações,
eles simplesmente bloquearam e só autorizaram publicação de aplicativos relacionados ao Covid que fossem governamentais. De instituições, né? Isso. Isso aí. Então foi isso. Aí, o que aconteceu? A gente conseguiu, aí na mesma época, em Santa Cruz, a universidade montou uma teleorientação por telefone com os alunos de medicina supervisionados pelos professores atendendo e os mestrandos da psicologia também atendendo as pessoas por telefone, dando um pronto atendimento emocional. E aí o Carlos Eurico mostrou que a gente vinha fazendo para a Unisc, e a Unisc disse, opa, a gente pode tentar fazer algo em conjunto com vocês, os alunos podem atender por telemedicina. Legal. E aí a gente fez uma parceria com eles, e a Unisc tem um centro tecnológico também, e algumas das startups de lá nos doaram desenvolvedores web. Sensacional. Olha que show. E aqui a gente conseguiu também aqui em Porto Alegre a DBC Company, que é uma empresa grande de sites e tal, também nos doaram um desenvolvedor web para a gente construir, transformar o aplicativo. E aí foi isso que aconteceu. E aí o que a gente conseguiu? Divulgando entre amigos, etc., nós conseguimos voluntários, tanto da parte médica quanto da parte emocional, de psicólogos, e foi sensacional. Tem sido uma experiência maravilhosa, assim, como eu que atendo também na plataforma, como médica, muito diferente, porque eu não tinha tido essa noção ainda do quanto a gente tem uma diversidade cultural no Brasil gigante, de atender gente do interior de Minas Gerais, Manaus, Rio de Janeiro, então pessoas, só o sotaque, de ouvir sotaques diferentes, então tem sido muito gratificante. Não, assim. e foi super colaborativo, né, porque tu e o Carlos Eurico começam a mexer, o Evandro assume, não dá, a Apple trava, vai para o Unisc, que legal, e todo mundo meio no vamos se ajudar e acabou saindo, né, tá aí o projeto, né. Sim, foi muito bacana. Muito legal, olha, muito legal. Ali, e os teus pacientes, Ali, quando tu começou a chegar com tume para eles, assim, o que eles... Tipo, essa minha doutora tá maluca, ou como é? As pacientes adoram, assim, elas é interessante, tem os dois lados. As pacientes, na grande maioria, gostam muito, se sentem mais cuidadas. Mais cuidados. E tem pacientes, às vezes, claro, como eu sempre dou o meu WhatsApp para as pacientes, então acaba que isso polui um pouquinho a nossa comunicação. Muitas vezes elas sabem que tem um aplicativo, mas elas preferem falar mais rapidamente. Mais rápido, né? Então, assim, o meu concorrente maior é o WhatsApp. Agora. O teu engajamento é assim, ó, eu vou te dar o app, mas assim, tu tá proibida de me conectar pelo WhatsApp agora. Que barato. Mais ou menos assim. Mas, nossa, mas elas são, assim, eu tenho verdadeiras madrinhas do Tume, assim, porque a gente tem um grupo no WhatsApp para discutir novas funcionalidades que elas, há uma semana atrás... É um grupo de design thinking, né? Exatamente. Há umas semanas atrás... a experiência do usuário na fonte, assim, o próximo... Que legal. Muito show. Então é muito bacana, é muito bacana. Ali, e o mercado, Ali? O mercado está pronto para soluções ou tu também Acho que ainda não. Acho que ainda não. Na verdade, assim, bom, não é por nada que a gente é startup, né? E que poucas equipes fizeram ou já entraram nisso, porque senão a solução já estaria pronta, a gente não teria nem oportunidade de fazer algo novo. Mas o que a gente percebe, assim, o mercado não está pronto, muito por conta do modelo desde o modelo de remuneração do sistema de saúde, que ainda ele é muito baseado na doença, na gravidade. Então os hospitais eles ganham por pacientes na CTI, infelizmente isso é uma realidade. E o que a gente faz? Quando a gente constrói uma solução para evitar que o paciente vá para o hospital, para evitar que o paciente... Quem é que se interessa por isso? É o próprio paciente e a fonte pagadora.
Ou as operadoras de plano de saúde. Então, operadoras, por favor, olhem para nós. Bom, há a pouco o doutor Luiz Fernando Menezes estava ali conectado com a gente. Ó, Menezes, atenção, Tume está disponível aí, ó. A gente vai reduzir em 30% a internação desses pacientes. É mais ou menos isso. Olha que legal. Então, assim, então acho que esse é um grande desafio. Uhum. O Paulo Matos também, ó. Paulo Matos, Unimed Pelotas aí, ó. Olha Paulo aí, Matos, legal. atenção, Tume disponível aí para rodar um piloto lá na Unimed Pelotas, ó. Vamos. Depois te passo o inbox o contato da Ali aí. Isso aí, show de bola. Porque aí o que acontece? Então tem essa, eu acho, e quando a gente começa a olhar isso, como é um sistema de engrenagem já tão estabelecido, que mudar isso não é fácil. Essa disruptura é uma das coisas mais difíceis. E também tem o outro lado, que eu acho que são as novas gerações que vão aos pouquinhos mudando isso, que é o lado do paciente mais passivo. Então, assim, as pessoas, elas são mais passivas com relação à saúde, elas deixam as coisas acontecerem para que elas tomem uma atitude. Então, acho que isso também é um aprendizado que, infelizmente, é com o tempo que a gente vai. É geracional, vai ter. Né, Ali? Isso vai demorar um tempo ainda, né? Essa coisa do empoderamento do paciente é uma coisa que depende muito da geração, né? Depende muito da. Os mais velhos ainda têm uma postura muito, vamos dizer assim, paternalista, né? Querem o seu médico tome a decisão por ele. Isso. Ele vira paciente mesmo, né? Isso. Então, acho que as redes sociais, elas têm tido um pouco esse papel positivo no sentido das pessoas perceberem que elas precisam ter a sua participação na sua saúde também, de tomar a atitude de se cuidar, no aspecto não só esperar que o médico prescreva um remédio, mas que ela saiba, opa, o que eu posso fazer para essa medicação funcionar melhor, não é? Prestar mais atenção em si. Então, eu acho que isso é uma questão... Assim, já mudou muito, a gente já sabe, não é? Tem muitos pacientes que já vêm com, opa, por que eu não vou usar esse remédio, vou usar esse? Então, isso é uma questão de cultura. Na verdade, é isso. Ali, olha só, tem vários colegas empreendedores aí, né? Tem a Laura, aqui da Luthier, tem o próprio REC aí que está empreendendo também. Sim. Conta uma coisa para mim, eu quero saber se até hoje tu já teve investimento ou se saiu tudo da Fundação Alessandro da Morelli. Como é que é esse negócio aí? Assim, o único investimento, na verdade nem foi investimento, na verdade, duas coisas. A gente fez, tudo que a gente fez até agora, eu acho que também a gente se expôs pouco aos investidores. Então, acho que esse ano nós fomos para o Tecnopuc, não é, para o Health Plus Innovation Center. Legal. E então ali a gente já começou a ter uma visibilidade maior dos investidores. Nós recebemos um patrocínio da Roche para a plataforma do coronavírus. Então, isso não chegou a ser um investimento, foi só uma parceria mesmo. Muito porque eles entenderam a segurança da plataforma que a gente construiu e entenderam que os pacientes poderiam ter uma orientação mais adequada, sem precisar ir para emergência, etc. Muito bem. E agora, exatamente o que a gente está fazendo é buscando investidor. Tudo que a gente fez até agora foi com o investimento dos sócios da Tume. E agora a gente está assim, com o pitch pronto, preenchendo o formulário para aceleração em tudo que é lugar que aparece. Aonde tem venture com possibilidade de captação de recursos, vocês estão procurando, né? Porque não é brincadeira, né, Ali? Eu vejo por caminhada própria, a gente já conversou um pouco sobre isso, né? Coisa de investimento não é uma coisa simples. E também não é só o dinheiro pelo dinheiro, porque também chegar alguém para dizer o que tu vai fazer da tua solução também não é uma coisa que... Exatamente. Né? Há quantos anos tu tá trabalhando nisso? Tem todo um propósito por trás, né? Então não... Exato. Exatamente. Eu acho que a cultura do Brasil também não é uma cultura que também a gente percebe que vem mudando.
Uhum. Vem melhorando essa cultura de investir em startups. Uhum. É algo extremamente arriscado ainda, a gente Uhum. sabe disso, Uhum. mas a gente percebe um pouco, ainda é amarrado. Uhum. A gente Uhum. sabe que existe, o dinheiro ele existe, ele está aí, Perfeito. mas o processo não é um processo ainda tão O processo fácil é assim. lento, né? É, Ah. eu ainda quero ter um Shark Tank por aqui por perto para conseguir, para Tu sabe que participar, porque eu acho que eu falo do Tume onde eu vou. Bom, tu já me viu apresentando onde eu vou, sim, eu falo. querido. Esses tempos me chamaram para trabalhar numa sessão aí da indústria farmacêutica para falar Sim. qual seriam os modelos possíveis de futuro. E eu Aham. estava lá com o logo do Tume desse tamanho. Eu disse, o que Que vocês estão bacana. esperando? Que Quem legal. sabe, de repente, eles aparecem por aí, né? Tá, que legal. Mas diz uma coisa, Ali, assim, tu já meio Hum, que deu as tintas para nós, é planos de futuro para o Tume, né? Tu tá pivotando para sim. voltar para as coisas mais de saúde e bem-estar, é isso? Isso. Na verdade, o que a gente fez um design sprint umas Uhum, 2 semanas atrás. uhum, E o que é um design sprint? É um processo intenso de mais ou menos 5 dias que a uhum, equipe se reúne e a gente faz entrevistas com todos os players, todas as pessoas envolvidas no app, desde uhum, clientes, usuários, colegas, enfim. E uhum, a gente fez essa revisão de tudo. E uhum, nessa revisão de tudo, a gente percebeu que o que a gente já construiu é maravilhoso e tem que continuar. Mas o que vai engajar o paciente não é isso. uhum, A gente, como médico, a gente sabe que precisa continuar com essa avaliação de risco, uhum, mas o que vai engajar o paciente é o bem-estar, é a sensação de o que eu faço para melhorar o meu dia hoje. Hoje eu estou com náusea e eu não sei eu já tomei remédio, eu continuo me uhum, sentindo enjoada. O que eu faço para. uhum, Ou estou me sentindo ansiosa, estou me sentindo. Então, uhum, assim, o foco vai ser para essas situações não graves, mas que incomodam as pessoas. Essa é a uhum, ideia. uhum. Que legal. Ali, agora Então, então, o momento empreendedor, né? Assim, o que que a Alessandra aprendeu nessa trajetória que ela não ia fazer de novo, ela não ia errar de novo? difícil te dizer Tem um monte, assim. né? Tem um monte. Mas tem Assim, ó, algum assim que mais te marcou, assim que te deixou mais sim, magoada sim, ou mais sim. chateada, assim? Eu acho que a gente ficou no início, a gente ficou muito tempo tentando deixar o aplicativo perfeito na nossa visão. Uhum, Então uhum, acho que a gente perdeu um pouco de tempo na formulação dele, na estrutura. Acho que a gente gastou muito dinheiro fazendo design, refazendo design, não está bonito assim, vamos. E isso talvez eu não perderia tanto tempo nisso hoje. Acho que esse tá. foi um. E a outra questão que eu acho que isso é um pouquinho pessoal, a gente tem que aprender a curtir o processo, porque tem Mas coisas é que isso? não adianta, a gente precisa passar por aquela experiência Uhum, para entender e para resolver, para mudar o. Então, acho que são pequenos. Eu acho que é um aprendizado contínuo e a gente tem uhum, que perder o medo de errar. Eu acho que isso é uma das uhum, coisas que a gente aprende muito. uhum. E, e acho que é isso, assim, e ter coragem, e ter É, né? coragem e se colocar numa posição assim, porque assim, quando a gente está no consultório, a parte de o fato, o que a gente treinou para ser médico, para atender paciente, isso sai assim ao natural. E às vezes eu ainda me pergunto assim, puxa vida, por que eu estou quebrando a cabeça para fazer isso se eu só assento no consultório e a coisa flui A coisa flui, né? ao natural? É. Mas o que acontece? Eu acho que a nossa vida ela tem que ser mais divertida do que só, Uhum. Não, é verdade, é sabe? isso aí. Eu É isso acho aí. que a gente não está aqui só para fazer a mesma coisa a vida inteira. Acho que a gente precisa evoluir. Acho que e esse processo de encarar algo totalmente desconhecido, de aprender coisas novas, conviver com pessoas diferentes, não é?
Isso é uma evolução gigante. E eu acho que, então, eu acho que isso eu aprendi, assim, ok, hoje, todos os dias algo dá errado. Isso a gente também aprende. É Todos os verdade. dias algo dá errado e a gente, até que um dia a gente vai É, acerta. né? Aí, de É. novo, várias coisas dando errado, até que um dia a gente... E assim, então, É. assim, acho que aprender a lidar com isso é muito bacana. Uhum. Eu Eu acho. tenho eu tenho um vizinho aqui que ele é empreendedor também, um cara romeno, morou no Canadá, está aqui na Califórnia agora, e ele trabalha com desses laboratórios de point of care. Ele faz uns microchips, é Ah, um que troço bacana. maluco. Está trabalhando só com veterinário para fugir da regulação da FDA. É um cara brilhante, assim, um Sei. cara jovem, 30 e poucos anos, né? E ele tem um Uhum. desenho de uma montanha russa. Ele sempre olha para mim e aponta essa vida de empreendedor. É isso Né? Um aí. dia eu tô embaixo, outro dia eu tô em cima, outro dia eu tô embaixo, outro dia eu tô em cima, um troço E maluco, assim, né? é Ah. assim, é exatamente assim. E Ali, assim, qual foi o teu golaço nesse caminho aí? Qual foi aquele gol, o homem gosta de falar isso, é o gol de final da Champions League, assim, aquilo que vocês acertaram, que Sem tu diria querer. assim, ó, que foi sensacional, assim, que tem o teu grande exemplo. Eu acho que foi essa virada do corona. Uhum. Apesar de que há quem diga que a gente pode ter saído um pouco do foco. Sim, tu abriu um Porque pouco o core, né? mas eu acho que essa oportunidade do corona me colocou em contato com profissionais que eu não tinha. A gente tem hoje um grupo de amigos médicos, um grupo Uhum. de amigos de psicólogos e psiquiatras que trabalham voluntariamente e que estão contribuindo ativamente. São pessoas que dizem assim, olha, isso aqui não está legal na plataforma, precisa mudar. Uhum. Atendi um paciente ontem que eu não consegui conectar, deu esse problema. Então, assim, apesar de ter saído um pouquinho do foco, eu acho que nos deu mais visibilidade e abriu uma oportunidade de conhecer outras pessoas e que se identificaram com o nosso propósito. Uhum. Então, é uma turma de gente que, se daqui um pouco a gente resolver, pessoal, a gente vai fazer isso aqui agora, vocês querem ser nossos parceiros? Uhum. A gente já tem. Então, acho que, assim, foi o que eu posso te dizer, assim, que até agora. E a segunda questão, a segunda coisa foi ir para o Tecnopuc. Uhum. Porque eu acho que, apesar de nós estarmos há pouco tempo ali no Health Plus, e tem essa coisa da pandemia que não é um ambiente onde todas as pessoas, todas as startups estão Uhum. juntas, como Uhum. deveria ser, tá cada um, Uhum. a grande maioria na sua casa, Uhum. mas a conexão que o Tecnopuc nos proporciona é espetacular, assim. Então, com outras startups dali, com investidores, Com o então mercado acho como um todo, com o né? mercado. Essa coisa que os guri falam, né? O Paulo e o Paulo Beck, o É, Cristiano Engler, né? O Carlos Klein, que todos eles estão sempre falando essa coisa do ecossistema, né? Aí tu é, tem o outro empreendedor ali, aí tu tem um desenvolvedor, aí tu tem um cara que está isso, investindo, tu tem enfim, a isso. operadora de plano de saúde que patrocina, que faz um É, evento. é. E que legal, muito, Então, muito acho que legal. E o são. espaço ali ficou ótimo, né? O espaço no Tecnopuc Sim, ficou muito sim, bacana. Aliás, foi ali sim. que a gente se viu a última vez, né? Foi lá quando Sim, eu na fui tua apresentar. É apresentação, isso aí, sim. é isso aí. Que legal, bah, Não, fico bem feliz. O, é, Muito foi, bom. e é interessante porque eu lembro da época que a gente discutiu internamente e, e teve um momento ali por exemplo, alguém do time disse assim, mas para que a gente vai para lá na época do corona, tá cada um na sua casa? Eu disse assim, não Uhum. interessa, a gente vai para lá Uhum. para se conectar. E foi espetacular. Que Foi, legal. foi Já um vi. grande Parece que aprendizado. eu tô te vendo bater na mesa e dizer assim, cara, vocês não estão entendendo, nós vamos para Mais ou lá. menos assim. Escuta, não tem coisa que não Que tem. barato. É, Bom, foi mais esta, ou menos esta é a assim. hora da CEO, né? Esta é a hora da Sim, decisão. Né? sim, Alguém vai ter que decidir, Ali. Né? sim, Sei que tu tem isso. sócios e coisa, mas só um É, pouquinho. Alguém vai ter que decidir, né? O é, futuro dessa empresa, né? isso é outro grande aprendizado, assim, porque a Uhum. gente às vezes tem que confiar na intuição, naquilo que te diz assim, o caminho é esse e tem que ir. Não Que adianta. legal. Show.
Ali, e agora estamos indo para o nosso finalzinho, agora eu vou buscar lá o Aham. nosso assunto lá do início, assim, né? Tá. Quem é a Alessandra? Conta para nós quem é a Alessandra. Como é que tu... Eu sei que é difícil Ai, falar da gente mesmo, né? muito Ali, tu é bem. casada, tu tem dois Isso, filhos, o que que tu isso. gosta? Vai contando pra gente aí. Tá, então assim, bom, eu sou atualmente uma porto-alegrense, mas eu vim do interior mesmo. Então vamos ver lá de onde é que tudo começou. Eu nasci na fronteira com o Uruguai Tá. e acho, com 4 anos eu saí da cidade onde eu nasci, que é Quaraí, uma cidade de fronteira pequena. O Zé Edgar é de Quaraí também, não é? Sim, o Zé Edgar, o pai do Zé Edgar e a minha mãe Hum. dançavam juntos nos Ah, não bailes de Quaraí. acredito. Meu Deus do céu. Sensacional. Que Bom, mas barato. enfim. E aí mas aí ao mesmo tempo eu digo assim, ó, que como a gente tem coisas na vida que a gente absolutamente não escolhe, né? A gente não escolhe Uhum, onde a gente nasce, a gente não escolhe que cor de uhum, pele a gente vai ter, a gente não enfim. E uma das escolhas que os meus pais fizeram e que eu agradeço a eles terem feito essa escolha, apesar de ser uma cidade maravilhosa, foi sair de lá. uhum, E aí eu me criei em Bento Gonçalves e vim para Porto Alegre para fazer a faculdade e fiquei aqui. uhum. E aí fiz toda a minha formação na PUC. Logo que eu saí Residência também, né? a residência na PUC. Uhum, E quando eu terminei a residência, aí um pouquinho, alguns anos antes de terminar, durante a residência eu conheci meu marido, Jair Collin, que é urologista. uhum. E a gente casou logo depois que eu saí da residência e foi interessante ali, porque eu tinha uns 30 anos e eu tinha em mente que eu não queria ser mãe muito tarde. Eu Uhum. tinha uma ideia e ainda bem que eu encontrei uma pessoa que compartilhava da minha ideia. As coisas Então, não são por acaso. As coisas não são por acaso. então assim, eu fui mãe com 30 anos, o que é uma idade jovem hoje, né? E eu me lembro de todos nós, porque nós não pensávamos ainda em ter filhos e tu já estava lá. É, Tanto é que teus filhos estão grandes hoje, né? sim, sim. Acho que foi Uhum, uma das coisas bacanas, assim, porque a minha filha uhum, mais velha tem 16 uhum, anos, uhum, a Rafa tem 16, o Augusto tem 14, então já estão uhum. numa fase que eu consigo me dedicar mais à Claro. minha parte profissional, Já assim. não estão nem aí para ti. Tu tem que Não, pedir, por favor, para eles ficarem perto, né? exatamente, É, que exatamente. legal. E, enfim, eu adoro me conectar com pessoas diferentes. Eu amo viajar. Há um tempo atrás, agora eu vou fazer uma confissão. Há um tempo atrás eu fiz meu mapa astral com uma astróloga super conceituada, e aí ela me disse assim: Alessandra, se tem alguma coisa que tu veio fazer nesse mundo é viajar. Eu disse, então tá ótimo. Tamo junto, né? Então Então tá vambora. beleza, tu Que fechou. Mas legal. enfim, adoro viajar, adoro aprender coisas novas. Esse ano eu comecei a fazer aula de piano. Ah, que show, olha E aí. aí, então assim, eu tenho por hábito escolher algo diferente uma vez por ano para fazer. E aí, então, esse ano eu O escolhi aprender vulgo piano. inventar uma moda. É, Esse ano, qual é a isso aí. moda que eu vou inventar? Um ano foi fazer É. um aplicativo, no outro ano é tocar piano, e assim eu vou indo, né? Que legal, Então olha. tem sido um desafio e tanto. Pai, eu não sabia que era tão difícil. Ah, bom, mas Mas é, é tão difícil quanto botar de pé uma empresa, como tu está é, fazendo, né? é, é, Não tem almoço grátis, não tem coisa fácil, né? Que não tem. legal, que legal. É isso aí. Muito bom. Mas olha só, tu falou em viagem, eu me lembrei de uma coisa, Ah, né? Tu vai ah. viajar com o Carlos Eurico em março? Tem essa viagem programada? Sim, 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 sim. Tá no radar. Tá no Tá no radar. radar. Pois tá no meu radar também, né? Então, nós fazendo um Sim, jabá aqui pro Carlos Eurico, né? Quem isso. quiser ir pro Vale do Silício em março, se Deus quiser até lá, vai estar tudo Vai calmo, estar essa coisa tudo. do Covid aí, né? Isso. E o Carlos Eurico está organizando uma missão lá da Startse para médicos e pessoas que querem Uhum, empreender e tal, e conhecer esse ecossistema. E eu soube uhum. que o Carlos falou com a Ali, para a Ali ir, me convidou Isso. também. Então, talvez a gente A vá tudo gente, junto pro Vale. Imagina que gente, bagunça, Ali. nossa, Ia ser sensacional. Vai sensacional, né? ser demais. Imagina. Vai Vamos ver ser se dá demais. certo aí. Isso. Que É, isso bom. aí. Muito bom.
Ali, sensacional, adorei falar contigo. Obrigado pelo teu também. tempo, tá? Eu acho que a turma gostou ali pelos Sim. comentários, as coisas todas. Vários colegas nossos aqui, Nossa, muito bacana. muito, muito legal mesmo. Muito obrigado e vamos se falando, né? Vamos, vamos. Eu que te agradeço a oportunidade Sim. enfim, a gente tem vários projetos aí. Tem o Clube do Sete, tem a Uhum. Viagem para o Vale. Uhum. Obrigada por participar aqui. Opa, deu uma cortadinha. Deu uma travadinha aí. E eu é, e a gente vai se conectando aí cada vez mais. Então tá bom. Galera, pessoal que estava conectado com a gente, ó, um grande beijo, muito obrigado, uma boa semana e até a semana que vem com mais um Ouvir os Pacientes para Transformar o Cuidado aí, tá bom? Beijão, tchau para vocês, obrigado, Beijo, Ali. Tchau, tchau. tchau, obrigada.